pessoal, tudo bem? Meu nome é Landerson Rodrigues e sejam bem-vindos a mais um Booklogia. E no Diário de um Escritor de hoje nós vamos conversar um pouco sobre os tipos de publicação: tradicional, paga, sob demanda, independente e financiamento. Qual delas escolher, como fazer para publicar de alguma dessas formas e qual a diferença entre elas. Para quem está chegando agora, eu queria avisar que esse vídeo é o terceiro da série que fala sobre escrita e já temos alguns vídeos relacionados a esse tema e eu vou deixar a playlist aqui em cima para vocês, caso vocês queiram dar uma olhada. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu like para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas. E caso queira, me segue lá no Instagram em @Landerson. Bora lá! Então quer dizer que você terminou o seu livro, deu entrada no registro dele na Biblioteca Nacional, finalmente agora quer publicá-lo. O problema todo é como? No Brasil existem milhões de editoras e cada uma delas trabalha de forma diferente. Algumas recebem originais durante uma determinada época do ano, algumas outras fazem concursos literários e algumas outras recebem originais durante o ano inteiro. Para que a gente possa falar sobre isso, é necessário que a gente entre primeiro no assunto de publicação e quais os tipos que existem. Vocês já sabem qual deles a sua obra se encaixa? E qual a diferença entre eles? Não? Relaxa que eu te explico. Existem 5 formas de você publicar o seu livro. Eu vou explicar cada uma delas e no final do vídeo você deve decidir e discernir qual delas você vai apostar. A grande maioria de editoras que temos no Brasil, em suma, trabalham de 3 formas distintas. São elas: paga, sob demanda ou tradicional. Publicação tradicional é a forma clássica de publicar um livro. Geralmente é oferecido pelas grandes editoras e é indicado para os autores que já têm um grande público. É caracterizado pelo autor que escreve um livro e a editora vai bancar financeiramente todo o custo de produção, editoração e distribuição da obra. Os exemplos a nível nacional são as grandes editoras que temos no mercado. Por exemplo, Intrínseca, Darkside, Rocco, Grupo Editorial Record, Companhia das Letras, Arqueiro, Thomas Nelson, Planeta e Faro Editorial, por exemplo. A publicação paga é a segunda forma de publicação junto a uma editora que temos no Brasil e é muito utilizada pelos autores, principalmente os que estão iniciando na escrita. É caracterizada pelo autor que termina uma obra e desembolsa um valor junto a uma editora que, com contrato firmado, vai prestar os serviços de distribuição, editoração e produção da obra. O mercado é dominado pelas médias editoras e como por exemplo temos a editora Pendragon, Grupo Editorial Hope, Grupo Editorial Coerência e a Editora School. Existem muitas outras editoras, mas eu estou falando apenas dessas, tá? A publicação sob demanda também é uma outra forma utilizada pelos autores iniciantes. É caracterizada pelo autor que, ao finalizar uma obra, entra em um dos sites que fazem o serviço de publicação do livro gratuito e deixam lá disponíveis para publicação. Porém, para fazer o upload do material é necessário estar com tudo pronto: capa, diagramação, revisão e tudo que um livro tem direito. Cada leitor que fizer um pedido do livro vai ser produzido naquele momento quantos exemplares forem pedidos naquela compra e direcionado àquele cliente. No Brasil, os mais conhecidos serviços que fazem isso são a Amazon, o AG Books, o Clube de Autores e o Perse. A publicação independente é a quarta opção e também é muito utilizada por alguns autores iniciantes. É caracterizada pelo autor que, ao finalizar uma obra, faz tudo, absolutamente tudo, desde a revisão ortográfica até a distribuição, sem a ajuda e auxílio de um selo editorial. Ou seja, o autor vai contratar os serviços de outros profissionais para fazer cada etapa do processo, desde a editoração até a distribuição. A quinta e última forma de publicação é o financiamento coletivo, ou crowdfunding, no qual é feita uma vaquinha, onde o leitor ele vai lançar um projeto num determinado site e as pessoas que se interessarem e gostarem daquele projeto vão desembolsar uma quantia para se chegar numa meta. Essa meta é o quanto vai ser necessário para a produção do livro, seja por uma editora ou seja de forma independente. O site que eu mais conheço que faz esse tipo de serviço é o Catarse, no qual agora eles possuem uma conta Flex, onde qualquer pessoa pode solicitar um financiamento coletivo, desde que siga à risca as ordens impostas por eles. São muitas informações, né? Mas calma que agora a gente vai fazer aquele famoso resumão para que vocês possam chegar numa conclusão de qual forma vocês vão investir o tempo de vocês. Bem, pessoal, agora a gente vai fazer aquele resumo para que vocês possam ter mais ou menos uma ideia, né, daí do que escolher com relação aos tipos de publicação editorial. Vamos lá! Bem, a publicação tradicional geralmente é oferecida pelas grandes editoras para os autores já consagrados, não é desembolsado nenhum valor do autor, todo o trabalho pós-criação é de responsabilidade da editora
aceitam originais em algumas épocas do ano, geralmente não publicam iniciantes, mas não quer dizer que isso elas não aceitem. Algumas fazem concursos literários e a resposta de retorno é em média de 6 meses ou mais, ou elas também nunca respondem. Existem alguns prós e contras. Prós é que eles fazem um excelente trabalho gráfico, têm uma cobertura nacional imensa, a distribuição em livrarias é feita, o domínio de mercado deles, não há ônus para o autor não paga nada, e os principais eventos literários com grandes estandes e destaque, e também tem a assessoria de imprensa cuidando da carreira do autor. Os contras da publicação tradicional é que geralmente não há liberdade para o autor com relação à sua obra, é necessário aceitar todas as condições contratuais, mesmo o autor não concordando, a editora pode mudar o que bem entender da obra, e o autor ganha geralmente 10% em cima de cada livro. A publicação paga, no caso, ela é indicada para quem está começando e deseja investir na carreira de escritor. O autor paga parte ou a totalidade da publicação da obra. É feito um contrato de validade no qual a editora informa os serviços prestados e a forma de trabalho. A editora tem por obrigação prestar todos os serviços da editoração. A resposta média de retorno depois de enviada a obra é em torno de 3 meses. Os prós e contras com relação a esta publicação, os prós, a maior liberdade de criação junto ao autor, possibilidade de tornar-se tradicional, dependendo da editora, todas as etapas têm participação do autor, tem as melhores diagramações e capas atuais, participa de eventos literários, o mercado tem aumentado a cada ano, pagamento em dia com os autores e nada é aprovado sem a sua permissão. Esses dois últimos pontos do pagamento e da aprovação eu falo com relação, no caso, a minha experiência com a editora Pendragon, tá? Então aí eu tenho propriedade para falar e os outros prós também. Os contras da publicação paga, no caso, seria o alcance a nível nacional é relativamente baixo comparado à tradicional, dificilmente abre editoriais tradicionais, o autor geralmente ganha 10% em cima de cada livro vendido. Algumas editoras, como por exemplo a Pendragon, ela é diferenciada porque no site dela, os livros vendidos lá, o autor ganha 20% em cima de cada livro vendido. E há uma observação. Cada editora tem uma forma de trabalhar, então é necessário ver as cláusulas contratuais de cada uma e só vai ter acesso a essas cláusulas se você receber um contrato para publicação. A terceira forma que eu falei anteriormente seria a publicação sob demanda. Como eu nunca fiz, eu conversei com algumas pessoas que já publicaram dessa forma para eles enumerar aí alguns prós e contras. E os prós seria o serviço gratuito, tudo 100% online, só é produzido aquilo que vende, não há estoque, não há metas, o autor define preço e quanto quer ganhar em cima de cada livro. E os contras seria o custo final do livro extremamente caro, os fretes são exorbitantes, a qualidade do material final é questionável e o alcance de marketing é limitado. Com relação à publicação independente, que é a nossa quarta forma de publicação, a observação principal é que o autor fará tudo por conta própria. E conversando com alguns autores que já publicaram assim, também existem alguns prós e contras. Os prós é que não há meta de vendas, total liberdade para fazer o que bem entender com a sua obra, tudo deve sair exatamente como o autor deseja, o custo, dependendo do projeto, pode ser menor que o de uma editora, você define o preço de capa e o lucro é 100% em cima do que vende. E os contras, que alguns autores disseram, é que é necessário contratar todos os profissionais envolvidos no processo, é preciso achar uma boa gráfica, que é uma tarefa árdua e difícil, não é possível vender os livros em sites, livrarias e grandes redes caso o autor não queira ter um ISBN, que é o código de barras. O autor deve correr atrás por conta própria para participar de eventos literários. Não há um sistema de venda para auxiliar nas vendagens. Todo o custo e cálculo é feito com o autor. O marketing e toda a divulgação depende única e exclusivamente do autor para que o livro possa vender. A nossa última forma de publicação seria o financiamento coletivo ou crowdfunding, indicado para iniciantes e autores que já têm um público, funciona para a maioria das pessoas que aderem ao serviço,
É uma forma rápida, entre aspas, de conseguir dinheiro para uma publicação paga. Pessoas que já publicaram dessa forma, eu também conversei com elas e enumeraram aí alguns prós e contras. Prós é que é uma forma segura de arrecadar dinheiro, não é necessário investimento, possibilidade de divulgação nas mídias sociais, é muito bem aceito pela comunidade literária que adere ao serviço de desembolsar um financiamento coletivo. E alguns contras é que o financiamento tem um prazo, é necessário cumprir o que prometer, mesmo que não atinja a meta, e infelizmente as pessoas dizem ajudar, mas a maioria não adere ao projeto, principalmente as pessoas que são próximos ao autor. E o nosso objetivo final de tudo é que todos os métodos são válidos, minha gente, e tem os seus prós e contras. Cabe a você definir qual dele mais se adequa ao seu perfil no momento. No final das contas, não há uma forma certa ou errada de publicar um livro. Nenhum autor deve ser desprezado por ter pago ou não a publicação da sua obra. Afinal, investimento é algo que toda profissão requer no início. E você, qual foi a sua forma de publicação ou em qual está pensando em apostar? Essa conversa e essas respostas vocês me dão aqui nos comentários, onde a gente continua batendo esse papo, beleza? Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau!